Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já manifestou, já tornou realidade, concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles e por isso nós estamos alegres. Que a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida mais um dia, mais uma sexta-feira, como dizem por aí, sextou, né? Sexta-feira, que o Senhor se derrame maravilhosamente sobre a tua vida, sobre os teus queridos, sobre os teus afazeres, as tuas responsabilidades, tudo aquilo que você tem como tarefa, como um plano para o dia que o Senhor se manifeste, que você cumpra conforme aquilo que lhe já está estabelecido, porque a Bíblia fala que o Senhor escreveu todos os nossos dias lá no seu livro. No Salmo 139, versículo 14, diz que Ele escreveu a nossa vida. Então a nossa vida não depende de uma história, de um destino, mas depende do propósito de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um dia estamos lendo a palavra do Senhor, sempre de maneira sistemática, de maneira seletiva, carreirinha, linear, né? Estamos lendo já há bastante tempo o livro de Mateus, estamos no finalzinho. Os estudiosos chamam de último sermão de Jesus Cristo, que é o sermão profético, e de maneira pontual, não que toda a palavra do Senhor não sejam sermões ou palavras proféticas, né? Eu sempre falo para você que o nosso Deus, Ele é um ser visionário, ele é no bom sentido, visionário, ele é um ser futurista, sempre está olhando para frente, sempre está olhando de maneira a prosperar, a avançar, a realizar. Então assim é a sua palavra. E nós estamos pensando sobre esse último sermão profético de Jesus, principalmente de Mateus capítulo 21 até Mateus capítulo 25. Já estamos no finalzinho de Mateus 25, né? Falando a partir do versículo 31 a 46, que fala sobre o grande julgamento. Então, só para a gente terminar esse módulo, né, chamado escatologia, eu prometi para você desde o começo, desde o tempo que a gente lia ainda, né, o livro de Daniel, que a gente passou pelo livro de Daniel, isso aí o ano passado, mais ou menos abril, maio do ano passado, e a gente conversava a respeito, e eu falei para você, olha, quando nós passarmos pelos evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, a gente vai conversar sobre escatologia. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, não que os outros evangelhos não falem, também falam, mas o evangelho de Mateus ele coloca de maneira temática esse, vamos dizer, o processo da volta do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus. Então, por causa dessa plataforma, né, de estudo que é o livro de Mateus, que fala principalmente de Jesus como Messias, Jesus como Rei, o prometido. Mateus faz a ponte, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Dos evangelhos é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, é o evangelho que mais pontua o Antigo Testamento, exatamente para estabelecer essa ponte, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. E o Evangelho de Mateus também fala de reino. É o que mais fala de reino, né, como no capítulo das parábolas. E o reino dos céus é semelhante a... né? Então a gente tem ali 7 parábolas, sendo que 6 parábolas são exatamente sobre o reino dos céus. E quando fala reino dos céus, você percebe que Mateus é o único evangelho que fala mais reino dos céus, enquanto Lucas e Marcos falam de reino de Deus, né? Claro, é a mesma coisa, mas só que Mateus, de maneira didática, ele fala que o Senhor Jesus é rei de todos os ambientes,
de todas as dimensões, fazendo alusão principalmente àquilo que eu chamo do culto zero. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Quando eu chamo, né? Eu que chamo, tá? Isso não tem nenhum livro doutrinário, pelo menos eu não conheço alguém que escreveu. Eu é que falo que é o culto zero, porque desse culto depende todos os outros cultos, todas as outras reuniões, né? Porque Apocalipse 4, Apocalipse 5 é a constatação do Cordeiro de Deus que esteve morto, mas agora está de pé, ou seja, está vivo. E é o único que tem autoridade para tomar o livro e abrir os selos, como diz lá em Apocalipse capítulo 5, onde todos os seres celestiais, terrenos e também debaixo da terra se prostram diante daquele que era, é e para nós, como Apocalipse diz, né? Ele era, é e há de vir, que é Jesus Cristo. Então, Mateus tem todo esse ambiente que é gostoso, é maravilhoso, porque é bem pontuado, é bem temático a respeito desse assunto. Então, a gente tem falado de escatologia e eu tenho visto que é desde mês de junho que nós estamos falando de escatologia e agora estamos, pelo menos nesse momento, né, terminando esse módulo que é a escatologia, que é a ordem dos acontecimentos, escatologia, né? Estudo dos últimos acontecimentos. Por quê? Porque é importante para nós. Porque nós alicerçamos, fundamentamos a nossa fé exatamente na esperança. O que é fé? Fé, em outras palavras, eu poderia falar que é sinônimo de esperança. Esperança em quê ou em quem? Né? Esperança, principalmente no propósito de Deus. Esperança no próprio Senhor, confiando que o Senhor cumprirá, celebrando já o cumprimento da sua palavra e andando por fé e não por vista, como diz o próprio Senhor Jesus quando conversa com o discípulo Tomé, né? Bem-aventurados aqueles que não verem e crerem. Então é exatamente essa plataforma de vida que a gente propõe. Por quê? Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que se nós tivéssemos a nossa fé baseada, fundamentada tão somente naquilo que estamos vivendo, na nossa circunstância, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades ou até mesmo nas nossas vitórias, nas nossas realizações, nós teríamos uma fé pequena. Mas nós cremos naquele que ressuscitou. E a nossa fé, ela está fundamentada exatamente naquele que ressuscitou e vivo está Jesus Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 15, né, que eu chamo do capítulo da ressurreição. Qualquer coisa que você tenha que estudar, pensar, meditar sobre ressurreição, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 15. É a base da teologia, da estrutura teórica, doutrinária, rudimentar no sentido de palavra, de rudimento, de fundamento de palavra, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então você tem todo esse ambiente para que nós possamos realmente firmar a nossa fé, a nossa esperança naquele que era, é e, como diz Apocalipse, e que há de vir. Tá certo? Bom, dentro disso estamos no capítulo 25 de Mateus, falando exatamente do grande, como diz aqui, o grande julgamento. E agora que nós sabemos de tudo, passamos por todos os temas da escatologia, né? Arrebatamento, ressurreição dos mortos, o anticristo, a grande tribulação, né? O princípio das dores, o que significa pais contra filhos, irmãos contra irmãos, o evangelho sendo pregado a toda criatura, e enfim, nós passamos por todos os temas, né? E claro, não passamos de maneira, vamos chamar assim, sistemática, de Apocalipse 5, finalzinho de Apocalipse 5, até Apocalipse 20, porque ali é o tema da grande tribulação.
Num outro momento aí a gente vai entrar em Apocalipse, com certeza, conforme eu prometi de Mateus, agora eu vou prometer de Apocalipse, né? Daqui a algum tempo. E a gente vai passar pelo livro de Apocalipse, não tem problema, só que quando a gente passar pelo livro de Apocalipse, como é muito simbólico, é muito... você precisa ter, assim, um vasto, eu diria, não vasto de maneira, né, tão profunda assim, mas você tem que ter um certo conhecimento de toda a cultura hebraica, de o que significam todos aqueles símbolos. Então a gente vai passar em algum momento pelo livro de Apocalipse, entre Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 20, que fala exatamente da grande tribulação, dos acontecimentos da grande tribulação, né? Que são as 7 trombetas, os 7 selos e os 7 castiçais, né? Então a gente pode falar e vai falar com certeza, porque o livro de Apocalipse fala daquilo que, como Jesus, né, está falando através do seu anjo a João, lá no capítulo 1 de Apocalipse, olha, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão ou que virão a acontecer no futuro. Então você tem no livro de Apocalipse todo um ambiente das eras, né, e de tudo aquilo que o Senhor estabelece. Claro que quando a gente passou pela escatologia alguns dias atrás, nós falamos até da parábola do bom samaritano. Não obstante ser uma das parábolas mais pregadas, mais faladas, mais conhecidas, né, que tem livros e livros a respeito da parábola do bom samaritano, nós nos utilizamos da parábola do bom samaritano para falar das eras, né? E o que significa cada era dentro daquele contexto, dentro daquela figura de linguagem que é a parábola do bom samaritano. Então é um momento maravilhoso. A palavra de Deus, como eu sempre falo para você, ela é maravilhosa, ela nos enriquece, ela nos capacita, ela nos fundamenta, ela nos reequilibra, não apenas de maneira espiritual, mas também de maneira emocional, psicológica. Por quê? Porque passamos dias muito difíceis, dias complicados, né? De muitas tragédias. A gente vive uma tragédia por dia, né? São 900 pessoas, 1000 pessoas que morrem todos os dias por causa da pandemia, por causa do coronavírus, aqui no nosso Brasil, fora o que está acontecendo no mundo. Então, realmente, aquilo que eu sempre falo para você, que nós, que creio eu, estejamos vivendo a tribulação, com certeza, mas não é a grande tribulação de que fala o Senhor Jesus lá em Mateus, quando ele diz sobre o abominável, né? O abominável do qual Daniel fala, que Paulo chama de aquele que é o anticristo segundo a eficácia de Satanás. Que ele, quando ele for manifesto, quando ele for reconhecido como anticristo, é porque estará começando aquilo que a gente chama da 70ª semana de Daniel, a semana de número 70. A semana de número 69, ela termina, vamos chamar assim, na destruição do templo de Jerusalém, ali no ano 70 depois de Cristo. E depois tem esse hiato, que eu já falei para você, que na teologia eles chamam de parentético, né? É um parêntese entre a semana de número 60 e a semana de número 70, que é isso que nós vivemos, é esse espaço onde o Senhor, pela sua misericórdia, está pontuando esse grupo chamado, eu sempre falo, grupo gentílico. Por quê? Porque é o grupo, entre aspas, que alguns textos chamam de grupo helenista ou o povo grego. O povo grego não é apenas o povo que nasceu na Grécia, nesse sentido, mas é o povo grego que diz respeito à cultura grega, que é a cultura grega que, quer queiramos ou não, pontua todas as culturas do planeta Terra, desde a educação das crianças, até a filosofia, até a terapia, e tudo aquilo que a gente conhece de cultura grega, ela está amplamente disseminada e é estrutura de conhecimento de cultura no mundo inteiro. Então, eu chamo esse grupo de povo gentílico, porque também algumas passagens
e algumas traduções bíblicas chama de povo gentil, ou povo gentílico, né? Que é diferente do primeiro grupo, que é o grupo dos herdeiros, dos eleitos, o grupo judeu, o grupo do povo de Israel, que também o Senhor pontua e o Senhor faz essa diferenciação. Não diferenciação pelo tratamento. Deus é o mesmo sempre. Ele trata tanto um grupo como o outro, mas a maneira de tratar é diferente, né? Vamos chamar assim, a régua é diferente exatamente porque existe toda uma condição e toda uma constituição de conhecimento, né? Por quê? Porque esse povo é descendente dos patriarcas e segundo aquilo que o Senhor Deus e Pai prometeu aos patriarcas, ele também cumprirá com a sua palavra como sempre cumpriu. O nosso Deus, ele não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Então, dentro desse âmbito, eu quero ler mais uma vez Mateus capítulo 25, versículo 31, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, cabrito, na minha tradução, geralmente as pessoas têm a tradução que fala bodes, né? Os bodes das ovelhas. Por quê? Porque é exatamente, aqui eu quero já didaticamente falar para você a diferença entre os tribunais. Porque quando a gente lê a palavra, se a gente passar desapercebido, a gente vai perceber que tem pelo menos 3 vezes, de maneira muito clara, que o Senhor coloca como tribunal no Novo Testamento, né? Só que a gente precisa de face, né? E já fundamentados que existem 3 grupos, como Paulo diz, o grupo dos eleitos, o grupo de Israel, o grupo gentílico e a igreja de Deus, né? Sendo que todos nós um dia, todos nós, aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, será igreja de Deus. Mas ainda hoje não somos todos igreja de Deus, né? Por quê? Porque temos esses grupos separados, né? Mas isso não significa que o Senhor não terá o cuidado de julgar a cada grupo no momento. Então, quando você lê em Mateus 25, 31, você percebe que já é Jesus vindo com seu trono no tempo milenar, conforme fala Apocalipse capítulo 20. Né? A gente já leu pelo menos em 7 versículos, o Senhor Jesus fala para João 6 vezes a frase 1000 anos. Então, para nós, é o milênio, como eu chamo, o milênio sabático, ou o Shabá de 1000 anos. Por quê? Porque se você dividir as eras e pontuar as eras de maneira completamente didática, tá? As eras de Adão até Jesus, 4000 anos, ou seja, 4 eras, ou 4, eu poderia chamar, e você vai me entender hoje, 4 dias, né? Pegando do ministério de Jesus, que inaugura o ministério do Espírito Santo, só para a gente lembrar, ministério do Deus Pai, entre Adão e Moisés, ministério do Senhor Jesus, nesse sentido, né, de ministério, Jesus como palavra, de Moisés, porque ele traz a lei, até o nascimento do próprio Senhor Jesus Cristo, né, agora nascendo como homem, na sua condição humana, 100% homem, né? E depois, esse Jesus, que começa com seu ministério em Moisés, estou falando no sentido didático, tá? Vai até Atos capítulo 2, quando aí começa o ministério do Espírito Santo. Então você tem toda a trindade manifesta estabelecida no seu ministério. E esse ministério do Espírito Santo é exatamente quando o bom samaritano deixa para o hospedeiro, Espírito Santo, bom samaritano Jesus Cristo, deixa para ele 2 denários. 2 denários significa 2 dias de trabalho.
Mas, como nós lemos, Salmo capítulo 90, versículo 4, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então ali, simbolicamente falando, está as eras pertencentes, vamos chamar assim, ao ministério do Espírito Santo. Isso, já falei para você, não significa que o ministério, como dizem alguns lá, interpretando o livro de Tessalonicenses, o ministério do Espírito Santo vai sair e o Espírito Santo vai sair da terra. Não tem como, porque o Espírito Santo continua e sempre será, né, a terceira pessoa da Trindade. E como terceira pessoa da Trindade, como a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, os atributos são o mesmo. Onipresente, onipotente, onisciente e eterno. Então não tem como Jesus, o Espírito Santo sair de um lugar que ele é onipresente. Mas é a saída do Espírito Santo no sentido de, vamos chamar assim, de uma pontuação de um ministério. Por quê? Porque Paulo diz que aquele que o detém já não estará mais. Quem é? A igreja. Por quê? Porque a igreja será arrebatada. Então é esse momento que nós vivemos. Quando você fala de, como diz aqui, se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença, por que as nações serão reunidas na sua presença? Falando na cronologia, na ordem dos fatos, né, conforme o nosso estudo escatológico. Então é o seguinte: o Senhor Jesus vai descer com seu trono, é a sua segunda vinda, ele está vindo, conforme nós já lemos, né, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 1 a 3, né, que ele vem, diz a palavra, e naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho. Então você percebe o quê? Que desde a antiguidade, não apenas no livro de Joel, mas em outros textos também, o Senhor julgava as nações, isso com as nações vivas, né? Vamos dizer assim, com as pessoas vivas, mas julgava por quê? De acordo com aquilo que essas nações fizeram em relação ao povo de Deus, como trataram o povo de Deus, como respeitaram ou não o povo de Deus. Não será diferente aqui. Em Mateus capítulo 25 fala exatamente desse tribunal. Então vamos lá? Vamos pensar então? A Bíblia fala de 3 tribunais. Três tribunais. Para cada grupo diferente. O primeiro tribunal é chamado Tribunal de Cristo. Nós lemos em várias passagens, eu não vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15. 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 5, do versículo 6 a 10. Já li ontem. E Romanos capítulo 14, versículo 10. Que é o chamado Tribunal de Cristo. Quem será aferido no Tribunal de Cristo? Será aferido o povo de Deus. Esse povo que cumpriu com o propósito de Deus, que foi arrebatado, que foi convidado e foi convocado às bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo não é para ser salvo ou ser condenado. Aqui nesse Tribunal de Cristo, todos salvos serão salvos. Por quê? Porque é o tribunal da recompensa, do galardão, dos feitos, das atitudes, dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras desse povo chamado povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Esse é um. O segundo tribunal é o tribunal que chama a palavra aqui em Mateus capítulo 25, o grande julgamento. Por que grande julgamento? É o julgamento das nações em relação ao tratamento, né,
que foi conferido ao povo de Deus em relação à grande tribulação. Então, a grande tribulação terá o resultado. E esse resultado será aferido no grande julgamento, que eu falei para vocês. E você tem 4 personagens aqui no capítulo 25 de Mateus, não é? Ovelhas, segundo a minha tradução, cabritos, você tem o rei e você tem os pequeninos irmãos. Quando Jesus afere a atitude dessas pessoas da grande tribulação, haverá uma aferição. Por quê? Porque não é o julgamento para falar se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Esse julgamento já foi estabelecido. Quem estabelece esse julgamento? Que eu chamo de primeiro julgamento. É o julgamento da própria palavra. Quem aceitou e quem não aceitou. Quem se submete ao Rei Jesus Cristo e quem não se submete. Não é apenas de maneira, vamos chamar assim, de maneira física, mas de maneira espiritual, de sentimento, de coração. Tá? Então, não é esse julgamento. Esse julgamento é para ver de que maneira essas pessoas trataram do povo de Deus durante a grande tribulação. Por quê? Na grande tribulação, mais uma vez, haverá flagelo, haverá mutilação, haverá morte por causa das pessoas que não aceitarão a marca da besta, como diz lá no Apocalipse, e por causa disso essas pessoas serão perseguidas por todos. E alguns outros, né, vamos chamar assim, cidadãos da grande tribulação, vai defender, vai proteger, vai guardar, vai esconder essas pessoas. Então o grande julgamento será em relação à grande tribulação. Por quê? Porque haverá tanta tristeza, tanta angústia, tanta aflição, tanta morte, tanto sofrimento, tanto flagelo, que aqueles que, de alguma maneira, defenderem a obra de Deus, e esse primeiro grupo se chama a obra de Deus, essas pessoas serão aferidas nas suas atitudes para o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus fala desses meus pequeninos irmãos. Obviamente, sempre haverão remanescentes, sempre. Então é lógico que não, eu estou falando do primeiro grupo porque é a esmagadora maioria, mas sempre haverá, como eu sempre falo para você, sempre haverá o populacho, alguém que dentro de todo esse contexto vai se converter ao Senhor também. Isso não, a conversão ao Senhor, ela não está fechada. Não, agora ninguém vai se converter mais. Não é isso. É que o propósito não é esse. Mas com certeza, como aconteceu com Ruth, como aconteceu com Raabe, como aconteceu, quando eu sempre falo para você, com o próprio Caleb, como aconteceu com Nabucodonosor, como aconteceu em algum momento com Ciro, com Dario e com tantos outros que se converteram ao Senhor Deus. Por causa do testemunho dessas pessoas, né? Por causa do testemunho de Noemi, por causa do testemunho de Esther e Mordecai, por causa do testemunho de Daniel e seus 3 amigos, por causa do testemunho de Neemias, né? No tempo do seu rei ali. Então você tem os testemunhos das pessoas que, como diz Pedro lá na sua carta, 1 Pedro, capítulo 3, né? Que pelo honesto proceder da esposa, o marido vai se converter sem palavra. Por quê? Pela maneira da esposa agir, ela vai constranger o seu marido a se converter aos pés do Senhor Jesus. Então vai haver, com certeza, mas não é o propósito. Assim vamos dizer, de maneira de plano, de projeto de Deus, porque o povo a ser aferido, ser buscado, ser colocado diante do mover do Senhor, do arrependimento, é esse primeiro grupo, o grupo do povo de Israel. Certo? E o terceiro julgamento, que é o julgamento de Apocalipse capítulo 20,
que é chamado de trono branco. Então você tem julgamento de Cristo para aqueles que serão arrebatados, para aqueles que serão convidados e convocados para as bodas do Cordeiro, para aqueles que se encontrarão com o noivo, né, sobre as nuvens com poder e glória, para aqueles que reinarão com o Senhor Jesus no milênio. Julgamento de Cristo. Você tem o grande julgamento que será estabelecido na aferição pós-grande tribulação. Esse primeiro julgamento é o do arrebatamento, e esse julgamento está acontecendo enquanto na terra estará acontecendo a grande tribulação. O julgamento, como diz aqui a minha Bíblia, o grande julgamento é aquele julgamento onde serão aferidas as pessoas em relação à grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação terá as suas consequências e os seus resultados, tá? Segundo. E o terceiro é o último julgamento, é o chamado trono branco de Apocalipse capítulo 20. Quando os mortos, que não são do Senhor, quando os mortos, durante todas as eras, toda a história da humanidade, ressuscitará, aí sim, para serem aferidos e para serem lançados no lago, como diz Jesus, no lago de enxofre, a morte, o inferno, as duas bestas, né, o anticristo e o falso profeta, o diabo e aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Então você tem julgamentos em momentos diferentes para grupos diferentes. Espero que eu tenha falado tudo, espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus, qualquer coisa você me pergunte, faça a tua pergunta. Tudo isso que eu estou respondendo é porque me fizeram perguntas e eu só estou refazendo ou repondo ou reafirmando tudo aquilo que eu já falei, né? E Mateus, capítulo 25, versículo 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, é um plano do Senhor desde a fundação. Não é aquele plano inicial de Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante, que fala que antes da fundação do mundo, né? Então, por quê? Porque está falando de um povo específico, exatamente como consequência das atitudes na grande tribulação. Por quê? Porque ele será um momento terrível, trágico, muito difícil, mas haverão sempre remanescentes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, só para você lembrar, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Eu acho que é o grande desafio do servo de Deus, ser agradável a todos, porque não é fácil. Cada um, principalmente nessa geração que nós vivemos, a geração dos conflitos, né, das guerras de narrativas. Então, nós precisamos viver exatamente como Paulo diz aqui: ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Então, qual é o nosso projeto de vida? É ser instrumento de salvação para todos aqueles, sejam judeus, sejam gentios, ou sejam da própria igreja de Deus. Por quê? Porque assim também, como nos outros grupos, e nós sabemos disso, na própria igreja de Deus, precisa ter conversão. E nem todos estão realmente convertidos. Eles estão convencidos. Eu chamo de uma conversão mental, emocional, né? Claro, já é um caminho, mas a pessoa entende que Jesus Cristo precisa ser o seu Salvador e o seu Senhor, mas daí
a pessoa viver uma conversão a uma grande distância. E nós, como servos de Deus, temos que sempre trabalhar isso de uma maneira contínua, regular, né? A todo momento, né? Então, eu vou só terminar falando que Deus tem dois povos. Na verdade, esses dois povos serão, e sempre foram, a igreja e o povo de Israel. Sendo que, no Antigo Testamento, como eu já falei outra vez para você, não dá para discernir tanto assim, daí eu entender por que esse primeiro grupo rejeitar Jesus, eu entendo. Por quê? Porque no Antigo Testamento não parece, muitas vezes, muito claro que existem dois povos, o povo de Israel e o povo da igreja de Deus, como diz Paulo. Sendo que a igreja de Deus ela é somente revelada de maneira textual só no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, Pedro também vive uma certa revelação quando ele vai até a casa de Cornélio, o centurião, mas Pedro, você percebe que tinha muita resistência em relação a isso, mas você vê através da vida de Paulo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, que somos nós. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Essa é o projeto, é o propósito de Deus para o povo gentílico. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós precisamos ser reconciliadores, palavras de conciliação e, mais ainda, consolarmos aos outros a respeito dessa certeza que nós temos a nossa vida eterna estabelecida através e por causa e em Jesus Cristo, para que possamos habitar com o Senhor para toda a eternidade. Esse é o nosso consolo. Efésios capítulo 3, versículo 4 diz assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério de Cristo é esse? É exatamente esse grupo, o grupo gentílico, em que Paulo teve todo o seu ministério. Diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Por quê? Porque era para esse grupo, primeiro grupo. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Então é esse propósito. Nós fazemos parte desse propósito. Nós somos esse povo gentílico que foi chamado, que se moveu, se humilhou, se derramou no altar do Senhor Deus através de Jesus Cristo, para que nós fôssemos chamados agora co-herdeiros. É esse o mistério que o Senhor não havia revelado plenamente no Antigo Testamento. Diz aqui,
Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Nós. Nós somos esse mistério, que agora já está revelado diante, como diz Paulo, diante de principados e potestades. Por quê? Porque os anjos, todas as hostes espirituais, estão sendo testemunhas oculares do que está acontecendo. Exatamente para que fique bem claro todo o propósito de Deus e como Deus é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é benigno. E por que Deus, em cada etapa, aos nossos olhos, segundo a nossa avaliação, como Deus se demora, mas é porque Ele é paciente, porque Ele espera nessa sua paciência que muitos se convertam, muitos se acheguem a Ele pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, não, esse aqui eu já li, não vou ler de novo, né? Colossenses diz assim, vou repetir, Colossenses 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Ou seja, a nós que nos separamos, que nos propomos a receber Jesus como nosso Senhor e, portanto, nosso Salvador. Somos esses em que esteve, de maneira enigmática, escondido a muitos homens e muitas gerações, agora está se cumprindo. Então, quando a gente fala de escatologia, a gente fala de esperança, a gente fala de propósito, e a gente fala da certeza, da convicção e da celebração de que o Senhor cumprirá com todas as suas palavras e nós habitaremos com Ele para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. A Cláudia estava até falando aqui de uma pessoa que nós estamos orando, que é o senhor José Paulo da Costa Basílio, a sua mãe, Lourdes Severino Basílio, né, que pede oração por ele. Ele teve um sangramento cerebral por sofrer uma queda e os seus filhos são a Dani e o Diego. Vamos estar orando, colocando diante do Senhor também aqueles nossos queridos familiares que estão passando por cirurgias, por intervenções cirúrgicas, pessoas que estão passando pela Covid-19, né? Vamos orar por todos, clamar, pedir o consolo e o conforto do Senhor. Não tem sido dias fáceis para ninguém. Daí eu falar para você que existe uma diferença entre tribulação e grande tribulação. E o que nós vivemos é tribulação. Mas o Senhor não nos... vamos dizer, o Senhor está nos permitindo passar por tudo isso. Mas isso é para que nós possamos ser forjados, capacitados na nossa fé e sejamos instrumentos de revelação para outros, né? Então, para que o Senhor nos fortaleça e nos capacite também, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tua palavra é maravilhosa, ela nos alegra, ela nos faz, ó Deus, ser convictos, com a certeza de que o Senhor está na direção das nossas vidas, completamente, ó Deus, aferidos na Tua presença e no Teu poder. Por isso que nós, ó Deus, sejamos humilhados diante do Senhor, não para destruição, mas para que nós reconheçamos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Senhor, o cumprimento das suas palavras, das suas promessas, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória.
Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós que estamos aqui, minhas tias Rosália, Alzira, meu primo Alexandre, meus tios, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, o mover do Senhor, meus pais, o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, também o seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária, a pastora Mara que está aqui, também os seus queridos, seu Ulisses, o Ulisses, sua esposa, seus netos, também a Milena, o Douglas, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor sobre cada vida, sobre cada família. Nós te clamamos, ó Deus, também pela vida do João, da Roseli, da Ângela, todos os seus queridos, todos os seus familiares, também o Fábio, Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, todos os familiares, a presença, o mover, o poder, a graça, a proteção, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, em nome de Jesus, vem com a tua graça, vem com a tua glória, vem com o teu mover, vem com o teu poder, derrama-te, ó Deus, curando-nos, visitando-nos no nosso corpo, no nosso físico, no nosso organismo, coração, artérias, veias, sangue, olhos, ouvidos, tireoide, células, recebam a vida, recebam o mover da vida abundante em Jesus Cristo, as águas curadoras se derramando sobre cada vida, cada lar, cada familiar, sobre a vida do seu José Paulo da Costa Basílio, seus familiares, a Dona Lourdes, o Dani, o Diego. Senhor, derrama-te, cura o teu servo, move-te dos céus, visita, ó Deus, essa questão desse sangramento cerebral, tua glória, tua presença curando, visitando nesse momento, naquela cirurgia, no hospital, no seu leito, profissionais, todos aqueles que estiverem trabalhando em função, sejam tão somente instrumentos maleáveis, flexíveis da tua glória e do teu poder. Move-te dos céus, Senhor Deus de maravilhas, curando, visitando também os nossos sentimentos, o nosso emocional. É um momento crítico, é um momento de pressão de todos os níveis, de todas as áreas. Por isso, ó Deus, vem com o teu alívio, vem com a tua presença, vem com a tua paz, derrama-te com a tua plenitude e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil, cada dia, ó Deus. A tensão é maior, os poderes da República se conflitando com as narrativas. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, o Espírito da reconciliação, a plenitude da salvação em Jesus Cristo, porque não existe maior liberdade, maior vida, maior alegria do que a presença do Senhor Jesus nos nossos corações. Por isso, derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, perdoando o nosso pecado como povo brasileiro, ó Deus, quebrando a maldição e trazendo da tua graça e da tua presença em nome de Jesus. Move-te dos céus, também sobre a nossa sexta-feira. Todos que estão aqui, aqueles que estarão ouvindo, meditando, pensando em outros momentos, em outros dias, tua graça, tua glória se derramando, e nós possamos viver os teus propósitos, realizando nas tarefas, nas responsabilidades, no trabalho, nos sonhos, nos projetos, nas boas notícias. Senhor, vem sobre nós, derrama-te e que seja um dia maravilhoso, inesquecível, memorável, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma sexta-feira maravilhosa, e até amanhã, às 10 horas da manhã, com mais palavra de Deus. Agora, continuando no livro de Mateus, capítulo 26, e assim vai até o capítulo 28, e nós vamos pensando, vamos meditando a respeito, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para você, uma sexta-feira maravilhosa, até amanhã, sábado, às 10 horas da manhã. Fique na paz, tchau, tchau.